Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. Isaías 5, 18. O texto começa com ai, mas quando temos um ai nesse livro de bênçãos, ele começa uma advertência para que possamos escapar da angústia. Os ais de Deus são melhores do que as congratulações do diabo. Deus tem sempre como propósito o bem do homem, e somente coloca o mal diante dele para que possa se desviar dos perigos de um caminho errado e assim escapar do mal que está no fim do percurso. Não pense que sou cruel neste momento por minha mensagem soar severa e conter uma nota de pesar em vez de alegria. Pode ser muito benéfico para as próximas gerações, queridos amigos, ficar um pouco descontentes. Pode fazer os sinos tocarem nos seus ouvidos para sempre, se hoje, em vez do som da doce harpa, você ouvir o clarim estridente, surpreendendo-o com a reflexão. Talvez os ai, 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 embora possam soar como um barulho terrível em seus ouvidos, sejam um meio de levá-lo a procurar, a encontrar seu Salvador, e então, por toda a eternidade, nenhum ai jamais chegará perto de você. Que o bom Espírito de Deus, o Espírito de toda graça, traga poder à minha advertência, para que você aproveite hoje a palavra de Deus. Esse é um texto singular, não é fácil entendê-lo à primeira vista. Aqui estão alguns que dizem retratar o pecado com cordões de falsidade, que são suficientemente finos, mas ainda assim o retratam como uma corda de carro, que é suficientemente grossa. Eles são aparelhados para pecar e os traços parecem frágeis, insignificantes e quebradiços. Você mal pode tocá-los, pois eles são uma farsa, uma ficção, mera vaidade. O que pode ser mais fino e fraco do que os fios da vaidade da teia da aranha? No entanto, quando você tenta quebrá-los ou removê-los, eles acabam sendo cordas de carro ou de carroça, adaptadas para suportar a força de um cavalo ou boi. Motivos que não têm força lógica e que não amarrariam um homem razoável por um momento são, no entanto, são suficientes para manter o máximo de homens em cativeiro. Esse homem é escravo da iniquidade que, por motivos indignos e razões indefensáveis que não parecem mais fortes do que os pequenos cordões, o prende como laços de aço e ele fica atrelado à carroça carregada da sua iniquidade, como um cavalo é preso por uma corda à carroça. Este é o nosso tema neste momento, e que Deus o torne útil para muitos. Acima de tudo, eu gostaria de vê-lo salvo, você que está puxando o peso do pecado. Que Deus lhe conceda esta graça e que o Espírito Santo o liberte. Deixe-me dar a explicação simples. Aqui há pessoas atreladas à carroça do pecado, presas a ele por muitas cordas, todas elas leves como a vaidade e, no entanto, fortes como cordas de carroças. Deixe-me trazer uma ilustração. Aqui está um homem que, sendo jovem, ouviu o Evangelho e cresceu sob a influência dele. É alguém inteligente, um leitor da Bíblia e até um certo teólogo. Ele frequentou a escola dominical, foi um aluno aplicado e podia explicar muito da Escritura, mas era tudo a superficialidade. Ele se divertia com o Evangelho e brincava com coisas sérias. Prestava atenção nos sermões para poder falar sobre eles e dizer que ouvira o pregador. Após o sermão, enquanto os outros ficavam impressionados, ele estava normal, se divertia. Ele tinha ouvido algum erro do pregador em sua pronúncia, na construção gramatical de uma sentença ou na citação incorreta de um poeta, e mencionava isso com gosto, omitindo tudo de bom que havia sido falado. Esse era o jeito dele. Não queria magoar ninguém, pelo menos ele teria alegado isso se alguém o tivesse reprovado seriamente. Ele ficou sob a amarra dessa frivolidade religiosa, mas que era uma pequena corda de falsidade como um fio forte. Anos antes, ele começou a se prender a este pecado frívolo e no momento presente, não tenho certeza se ele ao menos se importa em ir ouvir o Evangelho ou ler a palavra de Deus, porque ele passou a desprezar aquilo com que se divertia. A brincadeira devassa degenerou em um escárnio malicioso, seu cordão tornou-se uma corda de carroça. Sua vida é agora toda insignificante. Você não poderia levá-lo a sério. Ele passa o tempo em uma risada perpétua. Toda coisa santa é agora objeto de comédia. Como Belsazar, ele bebe seu vinho nos vasos sagrados do templo. A sinceridade tem um prazer próprio e um espírito ousado sujeita a alegria e o riso à sua carroça.
e subjuga todas as faculdades da mente a Deus, até mesmo o humor. Mas este homem não possui o Senhor em seu coração, porque ri das verdades mais solenes e não parece capaz de nada mais elevado ou superior. Sua vida é um escárnio. Ele puxaria uma pena da asa de um anjo e a usaria em seu boné. No solene dia de Pentecostes, ele desenharia uma língua fendida na unha do polegar para mostrá-la como curiosidade. Não há nada sagrado para ele agora, nem haverá até que esteja no inferno, e então terminarão suas piadas e zombarias. O hábito de ser desdenhoso se tornou uma corda de carroça que o detém da maneira mais sarcástica. Eu digo, jovem, rompa essas desgraçadas cordas de falsidade antes que elas se fortaleçam e se tornem cordas de carroça. Enquanto ainda há apenas um fio fino, separe-o antes que o fio se junte a outro fio, e aquele a outro, e aquele a outro, até que se torne um cabo que nem mesmo um gigante possa separar. Há muitos exemplos lamentáveis de gracejadores que se transformaram em escarnecedores, e seria uma pena que você se tornasse um deles. Evite gracejar com o Evangelho, como você evitaria palavrões ou blasfêmias, pois em sua essência eles são irreverentes e perniciosos. Tenho visto a mesma coisa tomar outra forma, e então esse pareceu um questionamento capcioso. Não temos medo de ser examinados sobre qualquer coisa na palavra de Deus, mas tememos um espírito caviloso. Eu, por exemplo, acredito que, quanto mais a palavra de Deus tiver sido peneirada, mais completamente será confirmada. O resultado é a melhor compreensão do seu ensino. O ouro puro brilha ainda mais após ser colocado no crisol. Mas há um hábito que começa assim: eu não vejo isso, eu não entendo assim, eu não aprovo isso, eu questiono aquilo. Isso faz da vida um amaranhado de espinhos e sarças, onde 10.000 pontos de dúvida estão sempre rasgando a mente. Esse estado de dúvida lembra a velha frase da serpente: foi assim que Deus disse? Se a afirmação feita fosse oposta, o cavalheiro a teria questionado, pois ele é obrigado a duvidar de tudo. Ele é alguém que pode tomar um dos lados e refutar, ou nenhum dos lados e defender. Ele poderia agir como o eminente advogado que, ao cometer um erro quanto ao seu lado do caso, levantou-se e apresentou todos os argumentos de maneira reveladora, até a advogada do seu cliente sussurrar: você o fez por nós, você usou todos os argumentos contra o seu próprio cliente. O advogado parou e disse: meu senhor, eu já lhe disse tudo o que pode ser dito contra o meu cliente por aqueles do outro lado, e agora vou mostrar que não há nada nessas alegações. E com a mesma esperteza, ele continuou contestando o que havia provado antes. Existem mentes construídas de tal maneira que podem agir de todas as formas, exceto da forma correta. Seu maquinário é excêntrico, e um enigma da língua seria mais capaz de descrevê-las. Gosto das consciências antiquadas que sobem e descem, sim e não, certo e errado, verdadeiro e falso, do tipo simples e sem grande intelecto para entender seus métodos. Estamos crescendo tão cultos agora que muitos se tornaram como a velha serpente, a mais astuta de todos os animais do campo. As consciências da nova moda agem de acordo com o princípio da transigência e da política, que não tem nenhum princípio. A cada pergunta respondem sim e não. Qual é a hora do dia? Pois é sim ou não de acordo com o relógio, ou de acordo com o clima, ou de acordo com o bolso das calças. Muitos estão dizendo: de que lado do pão está a manteiga? Diga-nos, e então diremos em que nós cremos. Pessoas desse tipo começam com um espírito indagador, depois passam a um espírito contestador, depois a um espírito presunçoso e depois a um espírito perpetuamente esquivo. No caso a que me refiro, não há nada sério, pois quando o homem é interrogador sincero e está disposto a receber uma resposta, está no caminho da verdade. Mas quando apenas faz perguntas, perguntas e perguntas, e nunca para fim de obter uma resposta, tudo não passa de um monte de cavilação e não vale a pena ele vencer. A última coisa que ele quer é uma resposta, e o que teme, além de tudo, é que venha a ser obrigado a acreditar em qualquer coisa. Por fim, tal pessoa fica presa como se atada a uma corda de carroça. Não se torna ateu, mas torna-se um ateu prático. A palavra não faz a menor diferença em sua vida, pois toda a faculdade da fé parte dele. Ele é tão frívolo como Voltaire,
cujo ponto forte parecia estar ridicularizando tudo. Você não pode salvá-lo. Como pode a fé o alcançar? Como acreditar em quem deve ter tudo explicado? Como ele pode acreditar no próprio Cristo quando exige que, antes de tudo, seja submetido a um catecismo e obrigado a responder a cavilações? Evite amarrar sua alma com as cordas da carroça do ceticismo. Tome muito cuidado com o espírito de negação da verdade. Deus ajude você a romper as amarras. Investigue, mas creia. Pergunte, mas aceite a verdade e seja sincero em sua decisão de que, se provar todas as coisas, também manterá firme o que é bom. Usar sempre a peneira, mas nunca o moinho, é trabalho inútil. Estar sempre à procura de adulteração, mas nunca beber o leite genuíno, é um hábito tolo. Argumentar com sofismas é uma maldição e censurar é um crime. Fuja disso enquanto não passa de uma corda de vaidade, para que não se torne uma corda de carro que o prenda firmemente. Ouvi alguém dizer: isso não me importa, não caí em gracejos banais, nem em questionamentos vãos. Não, mas talvez você possa ser um prisioneiro amarrado com outras cordas. Alguns têm uma antipatia natural pelas coisas da igreja e não podem ser convencidos a aceitá-las. Deixe-me qualificar a afirmação e me explicar. Eles estão preparados para frequentar o local de culto e ouvir sermões, e ocasionalmente ler as escrituras e dar seu dinheiro para ajudar alguma causa beneficente. Mas esse é o ponto em que eles traçam a linha. Eles não querem pensar, orar, se arrepender, acreditar ou fazer com que o coração se debruce no assunto. Pensar, você sabe, é uma coisa incômoda. E para eles é um trabalho desconfortável, porque não há muito em sua vida que os alegraria se eles pensassem nisso. Eles preferem não ver a nudez da terra. Existe algo feio do qual eles querem distância. O arrependimento, disso eles exigem muito, mas a isso são avessos. Quanto mais as crianças não gostam de remédio, mais precisam dele. E acontece o mesmo com o arrependimento. Essas pessoas preferem fechar os olhos e ir para a destruição a parar, ver o perigo e voltar atrás. Pensar no passado. Ora, eles talvez precisem lamentá-lo. E quem está ansioso pela tristeza? Então há uma mudança de coração, e eles são um pouco tímidos quanto a isso, porque são quase sem coração e não gostam de bisbilhotar nele. Se houvesse algo a ser feito que pudesse ser administrado em um dia ou dois, se houvesse alguma peregrinação a fazer, alguma penitência a suportar, alguma roupa a ser usada, eles não se importariam. Mas pensamento, arrependimento, oração em busca a Deus, eles não podem suportar tais exigências espirituais. Se houvesse algum sacrifício a ser feito, eles o fariam. Mas isso de estar em paz com Deus, isso de procurar ser renovado no espírito da sua mente, bem, eles não têm cabeças para isso. O mundo está no coração deles e eles não têm vontade de sair dessa condição. Eles ouviram algumas pessoas dizer que toda conversa sobre Deus, a alma e a eternidade é um discurso puritano entediante. Então, como os papagaios costumam fazer, dizem: não queremos ser puritanos, não queremos ser mais precisos e justos. Que miséria é haver pessoas ligadas a cordões da vaidade como esses. São sentimentos irracionais, aversões insanas, preconceitos injustificáveis. O Senhor os salve deles e dá-lhes uma mente para conhecê-lo e um coração para buscá-lo. Quando menino, comecei a sentir uma sensação de pecado dentro de mim e resolvi que, se houvesse algo como nascer de novo, eu nunca descansaria até que o encontrasse. Meu coração parecia decidido a saber o que significava arrependimento e fé, e a conseguir ser completamente salvo. Mas agora percebo que um grande número de meus ouvintes recusa todos os tratamentos sérios consigo mesmos e com Deus. Eles agem como se não desejassem ser felizes pela eternidade. Eles pensam mal do bom caminho. Você vê que é um trabalho radical. A regeneração é tão profunda e deixa um homem tão pensativo. Quem sabe o que pode ter de ser abandonado? Quem sabe o que pode ser feito? Ó meu querido, se você se entregar a essas objeções, protelações e preconceitos nos primeiros dias da sua persuasão, pode chegar o momento em que esses pequenos novelos ficarão tão entrelaçados que farão uma grande corda de carroça, e você se tornará um opositor de tudo o que é bom.
determinado a ficar para sempre atrelado ao grande carro de suas iniquidades e assim perecer. Deus o livre disso. Sei que algumas pessoas estão presas a esse carro de outra maneira, por deferência aos companheiros e amigos. O jovem gostava de tudo que é bom, mas não suportava que alguém dissesse na segunda-feira de manhã: então você estava em um local de culto no domingo? Ele não gostava de dizer abertamente: é claro que eu estava. Onde você estava? Mas preferia dizer: bem, dei uma passada na igreja ontem, ou na abadia para ouvir a música. Sim, ele deu uma passada lá por curiosidade, apenas para ver o lugar e a multidão. É como se ele estivesse envergonhado de adorar seu Criador e ser visto guardando o dia do Senhor. Ó pobre covarde! Aquele jovem, em outra época, foi acusado de ter sido visto chorando diante de um sermão solene. Ele confessou que foi bastante comovente e que ficou empolgado e bastante convencido, mas pediu desculpas ao diabo e implorou que não ouvisse mais nada daquilo. Ele começou a dar lugar a seus amigos ímpios e logo se tornou o alvo deles. Um companheiro puxou sua orelha dessa maneira, o outro puxou sua orelha de outra maneira, e assim ele desenvolveu orelhas mais compridas, muito compridas. Ele não errou muito no começo, mas tendo permitido que homens pecadores o guiassem, eles cuidaram de dominá-lo cada vez mais com o passar dos dias. Foi algo que o levou a pecar por uma espécie de cortesia perversa. Mas depois de um tempo, ele se tornou obsequioso com os seus iguais e bajulou seus superiores, cumprindo suas ordens, mesmo que isso lhe custasse a alma. Ele estava muito mais atento à vontade e ao sorriso de algum camarada francamente cruel, muito mais atento à opinião de um tolo do que ao prazer de Deus. É algo chocante, mas não há dúvida de que muitas pessoas vão para o inferno pelo desejo de serem respeitáveis e relevantes para a nossa cultura. Não há dúvida de que multidões penhoram sua alma e perdem seu Deus e o céu meramente para permanecerem bem na avaliação de um mundo e de uma cultura depravada. As moças perderam a alma por muita vaidade, pecando na esperança de garantir o amor de uma juventude sem cérebro e sem coração. Os jovens jogaram fora toda a esperança de salvação para que pudessem ser considerados homens de cultura. Eles objuraram a fé para serem considerados livres pensadores por aqueles cujas opiniões não valem a cabeça de um alfinete. Querido amigo, se você está começando a ser escravo de outras pessoas, exijo que quebre esses laços miseráveis e degradantes. Eu desprezo a escravidão mental em que muitos se gloriam. O que importa para mim hoje, o que os outros pensam de mim? A esse respeito, sou o mais livre dos homens. No entanto, ainda me lembro de quando, se eu tivesse cedido ao grupo, logo teria sentido a corda da carroça. Quem peca para agradar ao amigo está armando para si mesmo uma escravidão mais cruel do que o negro jamais conheceu. Aquele que deveria estar livre para sempre deve quebrar os cordões antes que eles se transformem em correntes. Algumas pessoas estão entrando em escravidão de outra forma. Elas estão gradualmente formando hábitos do mal. Quantos jovens nascidos e criados no meio de associações cristãs estão fazendo isso? É um pequeno gole e bem pouco. Eu só bebo meio copo, então por que correr riscos tão grandes por uma satisfação tão pequena? O médico diz que devo tomar um pouco e eu faço isso. Pouco a pouco, o pequeno fio se torna uma corda de carroça. Ele dirá: o médico diz que eu deveria, quando voltar para casa à noite e mal encontrar o caminho para a cama e acordar com dor de cabeça pela manhã? Teria feito melhor se houvesse pedido a graça de Deus para escapar, embora tivesse um pequeno prazer na fascinante aguardente e fosse o senhor do seu apetite. É difícil romper a corda da carroça, como muitos descobriram, embora eu os encoraje, pela graça de Deus, a lutar pela liberdade. Bem, diz o jovem, esse não é o meu pecado. Fico contente que não seja, mas qualquer outro pecado, se você insistir nele, irá destruí-lo. Não tentarei descrever o seu pecado. Descreva-o você mesmo e pense nele, mas, por favor, lembre-se do engano do pecado. A maneira como ele chega aos homens, como a geada da tarde, ainda nos meses de inverno, chega ao lago. A lagoa está tranquila e a geada pede apenas um leve brilho à superfície. O revestimento é tão fino que você dificilmente poderia chamá-lo de gelo. Mas depois de cobrir a superfície com a película, a camada de gelo se instalou.
Logo tem uma polegada de espessura, e em poucas horas uma carroça carregada poderá passar por ela sem se quebrar, pois toda a lagoa parece transformada em mármore. Assim, os homens dão lugar a uma ou outra paixão maligna, este ou aquele mau hábito, e o hábito passa de mal a pior, até que os fios da vaidade se ampliam em laços de carroça, e eles não podem escapar da carga a qual estão atrelados e escravizados. Receio que alguns tenham a noção ilusória de que estão seguros como estão. A segurança carnal é composta de cordões de vaidade. Como um pecador pode estar seguro enquanto não é perdoado? Como pode estar em paz enquanto é escravo do mal e inimigo de Deus e do pecado? No entanto, muitos imaginam que são tão bons quanto precisam e muito melhores que seus vizinhos. Certamente devem estar seguros, uma vez que são tão respeitáveis, tão dispostos e tão considerados. Um homem pode se acostumar ao perigo a ponto de não o perceber mais, e uma alma pode se acostumar com sua condição a ponto de não ver nenhum perigo na impenitência e na descrença. Assim como o cão do ferreiro se deita e dorme enquanto as faíscas voam sobre ele, o pecador endurecido pelo Evangelho dorme sob as advertências e apelos de cada sermão. No começo, o portador teve de fazer violência à sua consciência para escapar da força da verdade, mas finalmente ele está envolto em aço, e nenhuma flecha da palavra pode feri-lo. A vocês que estão à vontade em Sião, peço que ouçam minha advertência e fujam da segurança carnal. Ó Senhor, desperta-os da sua condição adormecida. Esta é uma palavra de advertência. Não tem tempo agora para entrar em detalhes. Gostaria de ter cuidado com os ovos da serpente. Lembre-se de como as gotas desgastam as pedras e como pequenos golpes do machado derrubam um grande carvalho. Não brinque com uma cobra, mesmo que ela tenha apenas 30 centímetros de comprimento. Mantenha-se longe da beira do precipício. Fuja do leão antes que ele salte sobre você. Não forje para si uma rede de ferro, nem se torne o construtor da sua própria prisão. Que o Espírito Santo o livre, que você toque a cruz e encontre nela o poder que o deixará livre. Existe uma aflição por permanecer atrelado ao carro do pecado, e essa angústia é expressa em nosso texto. Já foi um trabalho árduo puxar a carga do pecado. Se eu estiver me dirigindo a alguém aqui que caiu em grande pecado, sei que você mergulhou em imensa tristeza. Sei que você caiu. Grande parte da história é felizmente coberta com um véu, para que suas mágoas secretas não se transformem em misérias abertas. Caso contrário, o mundo seria miserável demais para um coração terno nele viver. Se pudéssemos levantar o telhado das casas, se pudéssemos mostrar os esqueletos escondidos nos armários, se pudéssemos tirar as cortinas dos seios humanos, que tristeza veríamos. E a massa dessas tristezas, não o conjunto delas, mas a massa, seria encontrada vinda do pecado. Quando o jovem se volta para o caminho da falta de castidade ou da desonestidade, que sofrimento ele sente por si mesmo, que aflição, que miséria. Sua doença corporal, sua angústia mental, não temos ânimo para descrever. Ah, sim, o caminho dos transgressores é difícil. Eles sorriem, eles até dão grandes gargalhadas, mas um verme está roendo o seu coração. Infelizmente, são pobres escravos. Fazem barulho enquanto tentam afogar seus sentimentos. Mas como crepitar de gravetos embaixo de uma panela, tal é a alegria dos ímpios. Apressada, barulhenta, momentânea, acaba e nada deixa além de cinzas. Eu não gostaria que você seguisse o caminho do pecado se não houvesse nada pior do que já aconteceu com você. Certamente o tempo passado pode ser suficiente para a loucura. Você colheu feixes suficientes sem prosseguir com a colheita. Como, irmão, eu exortaria você a fugir de sua escravidão presente. Mas lembre-se, se você permanecer atrelado a esse carro de pecado, o peso aumenta. Você é como um cavalo que tem de fazer uma viagem e pegar pacotes em cada trecho do caminho. Você está aumentando a pesada bagagem que tem de arrastar atrás de si. No começo da vida, o homem é um pouco parecido com um cavalo, mas com uma carga leve na carroça.
Porém, à medida que passa da juventude à vida adulta, e da vida adulta aos anos mais maduros, ele é carregado com mais pecado. E que peso há atrás dele agora? Os demônios sorridentes, quando trazem os pacotes pesados e os amontoam uns sobre os outros, devem se perguntar se os homens são tolos a ponto de continuar arreados e arrastar a carga terrível como se fosse um bom esporte. Infelizmente, esses homens pecam com tanta leveza como se a autodestruição fosse um jogo divertido que eles estão praticando, enquanto é uma pilha de ira para si em comparação ao dia da ira e da perdição de homens ímpios. Além disso, observe que, à medida que a carga aumenta, a estrada fica pior. As trilhas são mais profundas, as colinas são mais íngremes e os pântanos ficam mais cheios de lama. No auge da juventude, o homem vê gotas atraentes sobre a borda do cálice do pecado. O vinho se move corretamente e dá a sua cor no cálice. Mas à medida que você envelhece e bebe mais, aproxima-se da borra. E esses resíduos são como fel e absinto. Um velho com os ossos cheios de pecado da sua juventude é uma visão terrível de se encarar. É uma maldição para os outros e um fardo para si mesmo. Um homem que tem 50 anos de pecado atrás de si é como um viajante perseguido por 50 lobos uivantes. Você ouve deles o uivo profundo enquanto persegue o infeliz? Você vê seus olhos brilhando no escuro e flamejando como brasas de fogo? Esse homem é, de fato, digno de dó. Para onde ele deve fugir ou como ele deve enfrentar seus perseguidores? Quem continua descuidado, sabendo qual destino espera, é um tolo que merece um pouco de dó quando chegar o dia do mal. Você que está puxando a carroça do pecado, imploro que pare antes de alcançar os caminhos pantanosos da enfermidade, os tremendos pântanos da velhice. Lembrem-se, amigos, se alguns de vocês ainda está atrelado aos seus pecados e permanece assim durante anos, virá o dia em que a carga esmagará o cavalo. É terrível quando os pecados que foram puxados finalmente conduzem o condutor à frente deles. Na cidade onde fui criado, há uma colina muito íngreme. É difícil sair da cidade sem descer uma ladeira. Mas uma é especialmente escarpada, e me lembro certa vez de ter ouvido um grito nas ruas, porque uma enorme carroça havia rolado sobre os cavalos que estavam descendo a colina com ela. A carga havia esmagado as criaturas que deveriam puxá-la. Chega um momento na vida de uma pessoa em que não é mais ela que consome a bebida, mas a bebida que a consome. A pessoa se afoga em suas taças, sugada por aquilo que ela própria sugou. Um homem foi voraz, talvez, em comer, e finalmente sua gula o engoliu. Num pedaço sombrio, ele desceu pela garganta do velho dragão da ganância egoísta. Ou o homem era lascivo e finalmente seu vício o devorou. É horrível quando não é o homem que segue o diabo, mas o diabo que leva o homem diante dele como se fosse seu asno carregado. O pior ego do homem, que havia sido mantido na retaguarda e colocado sob restrição, finalmente se levanta e chega à frente. E o melhor ego, se é que ele já o teve, é arrastado por um cativeiro relutante nas rodas da carroça do seu destruidor. Estou certo de que não há ninguém aqui que deseje ser eternamente pecador. Tenha cuidado, pois cada hora de pecado traz sua dureza e dificuldade de mudança. Ninguém aqui quer entrar em tal condição de não poder mais deixar de pecar. Não seja tão imprudente a ponto de brincar com o pecado. Quando os freios morais não estão funcionando e o motor está avariado e deve continuar a uma velocidade perpetuamente acelerada, então a alma está realmente perdida. Estou certo de que não há um homem aqui que queira se comprometer com uma eternidade de ódio a Deus, uma eternidade de luxúria, uma eternidade de maldade e consequente miséria. Porque então você continua endurecendo o seu coração. Se você não quiser acelerar o declínio, pise no freio hoje. Deus o ajude nisso ou, voltando ao texto, quebre os feixes de fios da falsidade e o jogue de lado, antes que a corda do carro o prenda para sempre ao carro da força esmagadora do seu pecado e da sua destruição. Agora quero oferecer algum incentivo para a libertação. Está na hora de fazê-lo. Não quero pregar um sermão infeliz, mas desejo ver todos aqui salvos do pecado. Meu coração clama a Deus para que eu não pregue em vão. Deus sabe que nunca me esquivei de falar o que penso e de falar de maneira mais clara e muito familiar para vocês. Nunca subo a este púlpito com a ideia de que não deva dizer algo ácido para que ninguém se ofenda, e que não deva lidar com pecados comuns
para que ninguém diga que sou grosseiro. Não me importo com a rapidez com que você fala sobre mim, se você abandonar o pecado e se reconciliar com Deus pela morte do seu filho. Essa é a única coisa que meu coração anseia, e para esse fim fiz sinceras advertências neste momento. Não posso mais deixar de falar com você e, portanto, sou diligente em impressioná-lo enquanto posso. Ajude-me, ó Espírito de Deus. Ouça agora: há esperança para todo escravo preso por Satanás. Há esperança para aqueles que estão mais firmemente amarrados. Você diz, receio ter entrado no estágio da corda do carro, pois pareço perecer no meu pecado e não poder me libertar dele. Ouça, Jesus veio ao mundo para resgatar aqueles que estão presos com correntes. Isto é, Deus mesmo tomou sobre si a natureza humana com este propósito: libertar os homens de seus pecados. Aquele bebê abençoado e perfeito, como nenhuma mãe jamais havia visto, o Filho da Virgem, dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio a este mundo, na nossa natureza, com o objetivo de salvar os homens de seus pecados. Ele pode cortar as cordas que prendem você à carroça de Satanás. Ele pode tirá-lo dos cabos, pode libertá-lo hoje. Você vem se arrastando há anos e pensa não existir mais chance para você, mas existe mais que uma chance. Há a certeza da salvação se você confiar em Jesus. Lembro-me de ter lido a descrição feita por um famoso escritor a respeito de um miserável cavalo de aluguel, velho e desgastado, e, no entanto, mantido em sua rotina regular de labuta. Eles nunca o tiraram do arreio por medo de que nunca mais pudesse colocar sua pobre e velha carroça nele. O animal estava arreado havia tantos anos que eles temiam que, se o tirassem, ele cairia em pedaços, e então o deixaram ficar como estava. Alguns homens são assim. Eles estão presos ao pecado por tantos anos que imaginam que, se mudassem, cairiam em pedaços. Mas não é assim, velho amigo. Estamos convencidos de coisas melhores para você e de coisas que acompanham a salvação. O Senhor fará de você uma nova criatura. Quando Ele cortar os laços e o tirar de entre aquelas cordas que tanto tempo o prenderam, você não se reconhecerá. Quando as coisas antigas tiverem passado, você será uma maravilha para muitos. Não se diz de Agostinho que, após a conversão, ele foi encontrado por uma mulher devassa que o conhecera em seu pecado e ele a ignorou? Ela disse: Agostinho, sou eu. E ele se virou e disse: mas eu não sou Agostinho. Eu não sou o homem que você certa vez conheceu, pois me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso é o que o Senhor Jesus Cristo pode fazer por você. Você não crê nisso? Mas isso é verdade. Creia você ou não. Que você olhe para Jesus e comece a viver. É a hora de fazer uma mudança. E quem pode mudar você, a não ser o Senhor Jesus? Deixe-me dizer outra coisa que deve animá-lo. Você está preso aos cordões do pecado, e para que todo esse pecado possa ser efetivamente eliminado, o Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo, Ele mesmo foi preso. Eles o prenderam no jardim do Getsêmani, amarraram suas mãos e o levaram a Pilatos e Herodes. Eles o levaram amarrado diante do governador romano. Ele estava amarrado quando o açoitaram. Ele estava amarrado quando fizeram carregar sua cruz. Ele foi preso com as mãos e os pés atados enquanto pregaram com os cravos a cruz. Ali ele foi pendurado, amarrado ao cruel madeiro por pecadores como você. Se você confiar nele hoje, descobrirá que por você ele suportou a ira de Deus. Por você ele pagou a punição da morte para que pudesse libertá-lo. Ele sofreu tudo para que você não sofresse. Ele morreu para que você não morresse. A substituição dele será a sua libertação. Venha, todo amarrado e culpado como você está e é, e olhe para a sua querida cruz, confie nele e você será livre. Deus conceda que isso possa ser feito agora mesmo. Eu lhe mostrarei outro fato auspicioso para ajudá-lo a vencer seu pecado e romper as cordas da carroça que agora o prendem. Há neste mundo um ser misterioso a quem você não conhece, mas que alguns de nós conhecemos, o qual é capaz de operar sua liberdade. Habita nesta terra um ser misterioso cuja função é reavivar o caído e restaurar o errante. Não podemos vê-lo nem ouvi-lo, todavia ele habita em alguns de nós, como Senhor da nossa natureza. Sua residência escolhida é um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse ser muito poderoso é Deus, a terceira pessoa da bendita Trindade, o Espírito Santo, que foi dado no Pentecoste e nunca mais foi revogado, mas permanece na terra para abençoar o povo de Deus. Ele ainda está aqui
E onde quer que existe uma alma que deseje ser livre do pecado, este espírito livre espera para ajudá-la soberanamente. Onde quer que exista um espírito que deteste sua própria falta de santidade, esse Espírito Santo espera para purificá-lo. Onde quer que haja alguém que suplique para ser purificado, esse Espírito puro está pronto para vir e habitar nele e torná-lo puro como Deus é puro. Ó meu querido, Ele espera abençoar você agora. Ele está abençoando você enquanto eu falo. Sinto como se a energia divina acompanhasse essas palavras e entrasse em sua alma enquanto você está ouvindo. Tenho certeza de que não estou enganado. Se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, também acredita no poder do Espírito Santo para tornar você uma nova criatura, para purificá-lo e livrá-lo de todos os grilhões e fazer de você o homem livre do Senhor. Vou lhe dizer mais uma coisa e terminamos. Nossa experiência deve ser um grande incentivo para você. Eu tentei falar para você que está preso no laço, pobre cavalo de aluguel desgastado pelo diabo, cavalo de Satanás que parece nunca ter um feriado, arrastando sua carroça de pecados atrás de si, através da lama da imunda cidade da vaidade. A misericórdia é que você não é um cavalo, mas um homem nascido para propósitos mais nobres. Você pode ser livre, pois alguns de nós somos livres. Oh, que carga tive atrás de mim certa vez. Minha carroça de pecado imundo era realmente pesada. Não fosse pela graça soberana de Deus, eu teria perecido na impossível tentativa de movê-la. Não creio que minha carga de pecado manifesto seja como a que alguns de vocês estão arrastando, pois eu era apenas uma criança, um menino, e ainda não havia mergulhado nas loucuras do mundo. Mas eu tinha uma vontade obstinada, um espírito altivo, uma atividade intensa e uma mente ousada. E tudo isso me levaria à perdição se o Espírito de Deus não tivesse trabalhado em mim para me sujeitar à vontade do Senhor. Eu sentia dentro do meu espírito a fervura daquele caldeirão secreto de corrupção que está em todo o seio humano, e sentia que estava arruinado diante de Deus, pois não havia esperança para mim. Meu fardo do pecado interior aos 15 anos de idade era tal que eu não sabia o que fazer. Vimos fotos dos árabes arrastando aqueles grandes touros de Nínive para o Sr. Leillard, centenas deles puxando para longe. E imaginei como os súditos de Faraó, os egípcios, deviam ter suado e sofrido quando precisaram arrastar alguns dos imensos blocos dos quais seus obeliscos foram compostos. Milhares de homens arrastando um bloco de alvenaria, e eu parecia ter uma carga dessas atrás de mim, a qual não se movia. Eu parecia preso na lama e nenhuma luta moveria o peso terrível. As rodas estavam em sulcos profundos. Minha carga não seria movida e eu não sabia o que fazer. Clamei a Deus em minha agonia e pensei que morreria se não fosse libertado do meu monstruoso empecilho. Não tem entrave atrás de mim agora. Glória a Deus, não estou amarrado com uma corda à velha carroça. Não tenho nenhum obstáculo atrás de mim, e quando olho para trás, para as velhas barrancas onde fiquei estancado por tanto tempo, nem consigo ver os vestígios. O enorme peso não está lá. Desapareceu completamente. Veio aquele que usava uma coroa de espinhos. Eu o reconheci pelas marcas às mãos e nos pés, e ele disse: confie em mim, e eu o libertarei. Eu confiei nele, e o enorme peso atrás de mim desapareceu. Como foi dito para mim, ele o afundou em seu sepulcro, e lá está enterrado para nunca mais sair. A corda da minha carroça se rompeu, meus fios de falsidade derreteram. Eu estava sem arreios. Então eu disse: a armadilha está quebrada. A minha alma escapou como um pássaro da armadilha do passarinheiro. Contarei a história da minha libertação enquanto viver. E posso dizer hoje aqueles versos: desde que pela fé o riacho eu vi, suas feridas fluindo suprir, amor que resgata é meu tema, e até morrer há de ser. Ó meus queridos, creio em Cristo como eu fiz. O Evangelho chega a cada triste pecador e diz: confie no Salvador, e há alegria para você. Há apenas um véu de gaze entre você e a paz. Mova a mão da fé e esse véu será rasgado em pedaços. Há apenas um passo entre sua miséria e a música e a dança, e uma vida de eternas delícias. Dê esse passo para fora de si e entre em Cristo, e tudo mudará para sempre. Peça a Jesus que quebre seus laços e, com um toque de sua mão perfurada, ele o libertará como andorinha em voo que nenhuma gaiola pode segurar. Você o verá e nunca mais verá o seu pecado para todo sempre. Deus abençoe você,
Rompa as cordas e remova os fios da falsidade, pelo amor de Jesus. Amém. Como dizem os versos, ouça agora, o Senhor fez isso, pois Ele nos amou até a morte. Está consumado, Ele nos salvou. Confie apenas no que Ele diz. Ele fez isso, venha e o louve. Gaste em adoração seu hálito resgatado, sempre e sempre. Acredite que o Senhor fez isso. Por que protelar? Por que duvidar? Ele mesmo apagou toda a nuvem negra da transgressão. Ele fez isso. Venha bendizê-lo. Dê o grande brado de ações de graças, sempre e sempre. Amém, queridos. Amém.